Oi, Adalúcia. Roberto, só uma dúvida. Eu sei que você não entrou no assunto ainda, eu estou com essa pergunta o dia todo para te perguntar agora. Sobre os sonhos, às vezes a gente tem aquelas interpretações de sonho. Eu ouvi dizer, para ver se está certo, que os sonhos é relativo a nós, nunca a outras pessoas. Exemplo, tipo, você sonha com alguém, a pessoa morreu, a pessoa vai casar, a pessoa uma coisa ou outra. Aí eu perguntei pra um rapaz do centro, de uma outra pessoa que é do espiritismo, ele não sei se eu entendi certo. Na verdade, eu não entendi muito, mas ele falou que todos os nossos sonhos são relativos a nós, não a outros, certo isso? Nós vamos passar por isso. O sonho, na realidade, é como eu falei, olha, nós vamos passar rapidinho. Então é o seguinte, o que é sono? Sono é o descanso do corpo físico. As 8 horas de sono, descanso, tá ali, isso é sono. Bom, quando nós saímos, ou seja, quando nós dormimos, há a emancipação da alma, como está aí atrás de mim, aí, ó, a emancipação da alma, ou seja, o que acontece? O nosso espírito, que não gosta de ficar preso, como nós não gostamos de ficar preso numa sala, abriu uma veneziana, ele já sai correndo como nós sairíamos, depois, né, de um determinado período, de 8 horas, aí por aí acordado, 8, 12 mais, às vezes, né, 16 horas, dorme aí pouco. Então, a gente quer sair. Então, o espírito sai. Saiu. Fica lá o cordão de prata ligando o espírito, ok? Por onde o espírito transitar, que seria, então, eu vou dar um exemplo, eu vou dormir essa noite, aí eu chego lá e vou. Para onde eu for, eu vou ou para o futuro, ou para o passado, ou mais para o presente, como é que acontece. Mas existe muitas interferências do nosso espírito, de visões, quando nós regressamos, quando nós acoplamos a nave de novo, vamos falar assim, né? Eu deitei, meu espírito foi, tá? Vai para o plano espiritual estudar, melhor coisa. Aí, quando volta, vamos falar que vai fazer aquele acoplamento, há uma diferenciação muito grande de vibração e o nosso cérebro físico esquece. Tanto é que a gente lembra bem de um sonho durante, no máximo, 10 minutos, e a cada minuto que passa daí para frente, a gente vai fazendo, não vai lembrando, e 2, 3 horas depois a pessoa fala, eu sonhei, mas era assim, e começa a misturar, começa a sumir da nossa memória atual. Tá? Então, nós podemos ter dupla vista, nós vamos passar por isso hoje, nós podemos presenciar através de nós mesmos, e aí nessa parte está certo o que ele falou, o sonho é nós que estamos vendo. Então, nós estamos também ter premonição. Então, nessa premonição que nós estamos, nós podemos ir para o futuro. Olha aí, eu falei antes. E nisso de ir para o futuro, nós podemos ver algumas coisas. Mas é de bom grado, que como nós, mesmo voltando, nós não somos ainda aqueles espíritos que pode chamar de vidência, né, que tem as premonições, que se fosse assim, essas pessoas que têm esse tipo de sono, essas coisas, ganharia toda semana na Mega Sena, 2 vezes por semana, está ganhando na Mega Sena, ela saberia os números, viajou para o futuro, tá que nem aquele filme lá, De Volta para o Futuro, né? Vai lá ver o número, volta e aposta. Não tem. Né? Então, é umas coisas que a gente precisa ver direitinho. Então, a gente pode acontecer nessa emancipação da alma e para o futuro. E no futuro ver algumas coisas. E aí a gente tem que ter... Aí entra o espiritismo. O que eu sonhar, se eu sonhar com qualquer, no caso de vocês, qualquer coisa que eu sonhar, com meu irmão, com a minha cunhada, não vou falar para eles, eu não tenho certeza. Para quê? Aí as pessoas vêm, ó, você vai viajar? Vou de avião. Você vai de avião? Vou. E a pessoa fala, ó, eu sonhei. Quer dizer, olha que bonito, eu agradeço, porque eu falo, nossa senhora, eu estou importante. Eu sonhei com você e o avião seu caiu. E eu falei, e daí? Eu estou vivo ainda aqui agora, eu já morri. Você já vou brincando. Eu já morri? Não, a pessoa, então eu vou morrer. Não, calma. Então, eu tenho quantas horas ainda? Quantas horas? Me diz para mim que eu vou fazer umas traquinagens nessas horas faltantes. Não existe. Pode acontecer? Pode.
Por exemplo, tem pessoas que têm essa questão, que nem foi lá aquela do Kennedy, John Kennedy. Uma senhora, em desdobramento, foi para o futuro e viu a morte dele lá em Dallas. E veio e tentou, de todas as maneiras, entrar em contato com a Casa Branca para avisá-lo. Conseguiu avisar os secretários e o secretário foi lá e avisou para ele. Tanto é que o secretário já deu esse depoimento. Falou, não, eu fui lá e avisei-o. Mas ele falou assim, olha, se eu tiver que viver de pessoas virem falar aqui que sonhou e eu não vou fazer o meu trabalho como presidente dos Estados Unidos, eu vou parar e vou ficar aqui esperando ver se eu posso viajar ou não por um vidente. Não tem jeito. E o Chico Xavier também nunca fez isso. E olha que o Chico viajava, hein? Então, não se deixem abater pelos sonhos. Na mais das vezes, os sonhos, dependendo, é onde nós tivemos. Se o sonho foi bom, nós tivemos um lugar bom. Aí você pega o gênero, que nem aquela coisa do filme que nós falamos ontem. Se o gênero foi ruim, foi de terror, meu filho, você esteve lá na boca da raposa, lá dentro, lá no ninho. Mas se teve no lugar ruim, se sonha constantemente com coisas pesadas, entre aspas, aí, é porque nós estamos ainda muito materializados e estamos indo para locais de vibrações que nos suportam e que nós suportamos. Ok? Vamos lá, então? Deu para ir mais ou menos esclarecer? Sim, sim. Deu sim, obrigado. Viu? Agora nós vamos esclarecer mais ainda aqui, tá? Vamos lá. Tá bom, obrigado. Mas antes de mais nada, então, vamos fazer a nossa prece costumeira. Eu sempre tenho mesmo, vamos nos sentarmos confortavelmente, aproveitar esses momentos em que, já como eu sempre falo, a espiritualidade está presente em nosso lar. Embora, quando a gente fala, nós, Maria, não tem essa questão de percepção, sensibilidade, de qualquer maneira que for a mediunidade, né? Então, a gente não vê. Mas sabemos que eles estão presentes e assim é. Todo dia nós temos, toda hora nós estamos acompanhados por uma nuvem de testemunhas, como diz Paulo de Tarso. Então, nós temos que estar presentes e agradecer. Agradecendo mais por mais essa semana que estamos encerrando hoje, a semana de estudo, e que possamos ter hoje, nessa aula sobre emancipação da aula, emancipação da alma, o maior proveito possível para o nosso entendimento. Sabemos, como eu disse, são muitas vezes essa aula, e sempre assim a gente está tirando dúvidas, e as dúvidas que não pairem, para a gente realmente nos crescendo espiritualmente. Vamos agradecer, então, aos espíritos protetores, que nos abençoem, que façam dos nossos fluidos as melhores utilidades possíveis para com todos os nossos irmãos que estão aqui presentes. Vamos lá, então, pedindo ao mestre, mais uma vez, as suas bênçãos, e damos, então, início ao estudo de hoje. Que assim seja. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem que fazer as coisas. Só um minutinho. Pronto, estamos aí. Mais uma bela imagem com Jesus e o nosso astro-rei aí iluminando, trazendo toda a claridade possível para a nossa
a nossa alma, o nosso espírito. E aqui do lado, pelo menos do meu lado esquerdo aqui, as nossas orações, com muito fervor, a todos os bons espíritos, que eles possam nos socorrer em todos os momentos de nossa fraqueza. Bom, vamos aqui então, rapidamente, que hoje é comprido, que tem muitas imagens aqui, eu tentei colocar bastante imagem para dar uma posição bem bacana. Então está aqui, olha, de novo, aqui nós estamos ainda no módulo 1, hein? Olha, esse programa 1, né, da estudo de mediunidade, né? Ele vai, mais ou menos, se eu não estiver enganado, esse aqui acho que é o último tema desse módulo 1. Fundamentos ao estudo da mediunidade. Está fundamentando. E o tema de hoje é emancipação da alma. Os objetivos hoje seriam conceituar fenômeno de emancipação da alma. Nós temos sempre que duas coisas na gramática, na língua portuguesa e qualquer outra língua, nós temos que conceituar e definir as palavras. Se nós conceituarmos uma palavra e depois tentarmos dar uma definição e não a consigamos, significa que nós não sabemos direito o sentido da palavra, né? Então, no caso, nós vamos aqui falar da emancipação. Vamos conceituar e definir durante a apresentação. Vamos lá. Começamos assim, esse primeiro parágrafo aqui do Livro dos Espíritos, questão 134. O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, a alma conceituada como um espírito encarnado. Notem aqui, olha, E maiúsculo. E minúsculo vai da pergunta número 1 até a 74 do Livro dos Espíritos, vai ser Ezinho pequeno. Por isso que aqui, olha, aparece Livro dos Espíritos. Tá? Aqui abrange todo o conceito. Não daria para escrever com 2E, então ele se escreve com o primeiro. Tá? Por isso que o Livro dos Espíritos se escreve assim, ó, o livro menorzinho dos Espíritos, como está aí. Tem gente que já coloca O, L maiúsculo, dos Espíritos, quer dizer, aí nós temos um problema de grafia, né? Mas vamos lá. Esta definição, olha bem, agora já foi lá, conceituou, agora já vai definir. Traz algumas implicações, entre elas a indicação de que o encarnado vivia anteriormente em outro plano e, ao sair de lá para reencarnar, não estaria impedido de manter contato com os seus habitantes, no plano espiritual, como usualmente fazemos com pessoas que vivem em outras cidades, países ou continentes. Olha, aqui vocês estão vendo aqui que ele está dando uma questão de definição, né? Então, nessa definição, quando nós vamos definir uma palavra, nós temos que também exemplificá-la, dar exemplo. Então, ele está falando aqui que é o seguinte, olha, que esta questão de espírito, nós temos que dizer o seguinte, está na definição, traz algumas implicações, entre elas a indicação, é claro que a indicação de que o encarnado vivia lá para reencarnar, no plano espiritual, para reencarnar. Mas não estaria impedido de voltar. E nós vamos voltar de que maneira? Durante a emancipação da alma. Todo dia nós morremos. Todo santo dia nós, morremos. Então, é como diz aqui, ó, nós saímos, estamos encarnados, mas nada impede, como numa comparação, aí numa questão de analogia, que nós vamos ver outras cidades, né, em outros parentes, outras pessoas, enquanto estamos encarnados. Né? Vamos aqui. Aqui mais uma imagem de colocações aí do plano espiritual. Olha aí, ensina o Espiritismo. O intercâmbio entre um plano e outro pode ser regularmente estabelecido por meio de duas vias. A mediúnica e a utilizada diretamente pelo próprio espírito. Então, a mediúnica seria, todas as mediunidades, todo mundo nós temos, já foi comentado. Quando alguém tem demais mediunidade, é médium. Né? Ele já passou, ele encheu muito o tanque, está ali quase
acima de 80%, ele já é médium. Então, mas mesmo assim, nós temos isso. Então, a mediúnica é utilizada diretamente pelo próprio espírito. Pela via mediúnica, o espírito renasce como médium, pessoa possuidora de uma organização física apropriada, sensível. Está vendo aí a questão da diferença de médium e mediunidade? Está ali, livro dos médios, segunda parte, item 159, que lhe favoreça atuar como intérprete. Olha, a mediunidade é isso aqui, ó. Seja na psicografia, seja na psicofonia, seja onde for, seja na pintura, mas está ali, ó, que lhe favoreça atuar como intérprete de pensamentos e de sentimentos dos encarnados, pelo pensamento. Fechemos questão nisso e pronto, não tem dúvida disso. E aqui eu falo a vocês como facilitador e também estudioso. Não tem outra via. Se alguém, por exemplo, Adelúzia, falar outra coisa do que eu não estou falando aqui, eu não estou falando se não estou embasado. Então, o meu embasamento está aqui. Se alguém falar alguma coisa que saiu, por isso que a gente fala, olha, esse aí está falando, está fora da doutrina. Ele está falando coisa que... Aí, se você perguntar, ok, aí você embasa o que você está falando, se ele falar para você assim sobre que tem essa parte aqui, está no livro dos médiuns, eu não me lembro de bem, direitinho, acho que é a questão 159, 169, é por ali. Ele já deu, ele está sabendo o que ele está falando, já deu a fonte. A principal já deu, ok? Então, aí, essa é uma das imagens que nós temos que procurar entender muito bem. Está aqui, ó, cordão de prata, e aqui está o espírito. Note que aqui há um detalhe, que às vezes eu até brinco com isso. Nós mentalizamos a roupa com que estamos. Mas eu vou dizer para vocês, conversando com os espíritos, que quando há essa emancipação, e se vocês procurarem lembrar, nós somos capazes de detectar se está claro, se está escuro, se tem cheiro, se tem o quê. Mas nós, no sonho, nós não conseguimos nos ver. Podem perguntar, ver isso. Como a Delúzia falou, é nossa visão, mas nós não se vemos. Então, aqui, nessa ilustração, a pessoa colocou a pessoa de shorts, camiseta, né? Mas poderia colocar ele com o espírito, né? O perispírito. Então, o perispírito seria uma moldagem, mas não dessa forma. Vamos tomar cuidado, vamos analisar o que tem, o que não tem, que a gente já possa adiantando e aperfeiçoando os conhecimentos. Olha aí, agora vamos para a outra via. Pela outra via, o objeto desse estudo, a comunicação é realizada pelo próprio encarnado. Olha, comunicação, né? Quando este se encontra no estado de emancipação da alma, assim definido por Allan Kardec, mas que vulgarmente no meio espírita é conhecido como anímico ou ainda de desdobramento espiritual. Então, é a mesma coisa. O nosso querido André Luiz também várias vezes vai falar de questão de desdobramento, isso e aquilo. Agora, se nós seguirmos os ensinamentos daquele que codificou a doutrina, nós tínhamos que falar simplesmente emancipação da alma. Por quê? Existe, eu vou colocar debates que nós já tivemos. Essa palavra que a gente fala, desdobrar, seria uma coisa que eu saí. Então, eu me dupliquei, eu me desdobrei no trabalho. Ok? Agora, a questão desdobramento espiritual fica assim, não dá. Porque quando eu saio, que eu vou fazer a emancipação da alma, eu levo a alma junto e levo o meu perispírito. Na cama só vai ficar o meu corpo físico, com o fiozinho ligado lá, onde nós estivermos indo, como está essa foto aí de baixo, né? Segundo plano aí.
Então, a gente usa a expressão desdobramento espiritual. Olha, poderia ser desdobramento, não poderia nem falar que é do corpo físico. O corpo físico fica, o espiritual vai. Então, o que é que desdobrou? Então, seria mais correto falar o que o Kardec diz emancipação da alma. A alma estava no corpo e se emancipou. Como a gente usa essa palavra de emancipação quando nós somos jovens e a gente fala, agora eu sou uma pessoa emancipada, sou dona do meu nariz. Detalhes à parte, mas é bom a gente ir explicando, porque fica sempre essa dúvida para quem chegar e bater assim, peraí, desdobramento espiritual, não mais que seja. Olha aí, entretanto, as duas vias de comunicação usualmente se sobrepõem de forma que não é fácil discernir com exatidão quando um fenômeno é exclusivamente mediúnico ou anímico. Fica difícil. Tá? Quando ele é aqui de terceiros, né? A outra pessoa está vindo e passando a mensagem mentalmente para o meu espírito, ou anímico, aí é o meu próprio espírito. É o cabedal do meu espírito que está se falando. Aqui é outra imagem, né, que aparece também, que é para efeito só de ilustração, vocês já vão começando a entender. Né? Ó, aqui é a mesma coisa. Para tentar demonstrar uma coisa, colocaram também essa pessoa aqui, olha, até pegaram essa imagem daqui embaixo, né, lógico, a questão fotográfica, e fizeram uma cópia dela, tiraram aqui, logicamente, ofuscaram e está aí colocado. Aí fizeram as adaptações que tem que ser feitas aí na questão para botar aqui o cordão de prata, a mesma foto aqui, né? Até a posição do pé e tal. Não é assim. Tá? Não é assim. Olha, nas ocorrências anímicas ou de emancipação da alma, o espírito se desprende parcialmente do corpo físico, torna-se mais livre, mais independente ou mais emancipado. Está vendo? Vai entrando naquela questão. E por si presencia ou participa, olha aí a Delúcia, presencia ou participa de acontecimento em ambas as dimensões da vida. E então consegue entrar em contato com os espíritos, encarnado ou desencarnado. Espera aí, Roberto, como é que você está falando aí? Espírito encarnado. Quando nós dormirmos, outra coisa que pode acontecer, que é normal, é que, se eu estou dormindo e um outro espírito de uma pessoa encarnada também se emancipou a alma, são dois espíritos encarnados que, em emancipação da alma, se conversam. Travam, às vezes, discussões e uma série de coisas. Continuam, às vezes, um debate após dormirem. Se emancipam, por afinidade, se aproximam. Então, aqui que entra, olha, com encarnados ou desencarnados. Aí essa foto que está aí atrás, né, que se a gente puxar aqui, olha, tá aqui. Se nesse quarto, ele dormiu aqui, parece numa cama, é uma cama. E na outra cama tiver alguém lá, e se for, às vezes a gente brinca, dois irmãos ou o casal, né, estão dormindo em cama separada, acorda, né, dorme, emancipa a alma e continua a briga aqui em cima, do outro lado. Dois encarnados emancipados discutindo. Então, por isso que é a expressão aí, para ficar bem clara o termo aí. Tá? Mais uma vez, a imagem, eu vou colocar várias vezes, vocês estão vendo aí, pá, tá aqui, sai, olha que sai com a mesma bermuda, hein? Vai gastar, o cara gasta bermuda no plano físico e gasta no plano espiritual. Depois a bermuda fica velha e não sabe por quê. Então, tá aqui, ó. O Livro dos Médiuns explica que as ocorrências anímicas, que é aquela mediunidade, quando eu volto, né, eu vou reportar, reportando é eu, então é anímica. Não é alguém que está falando para mim. Eu estou emancipado, eu estou vendo, quando eu volto, é uma ocorrência anímica. São fenômenos naturais, tal como acontece com a mediunidade, pois ambos estão relacionados às propriedades do perispírito.
Aí é que entra o estudo que depois nós já tivemos, se eu não estiver enganado, da questão do perispírito. Uma vez que, no princípio de que tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito após a morte também se aplica ao perispírito dos vivos, dos encarnados. Então, veja bem, toda vez a gente, quando cai aqui, a gente começa, né, já deu um branquinho na cabeça sobre quais são as propriedades do perispírito. Então, a gente fala, vou acabar a aula, vou pegar ali o livro do Zalmino Zimmermann, né, e vou lá entrar em propriedade do perispírito ou outros livros que tem por aí também. Muito bons. Mas livros, como eu falo, embasado, né, que já tem renome, os autores, não é uns aí que começa a escrever agora, o cara faz uma salada que eu falo, eu não sei o que esse pessoal está falando, aí a gente já, né, põe de lado. Tá? Então, tá isso aqui, está aqui o livro dos médicos, e tem 114. A sessão aqui não importa, que se você chegar aqui nesse número, você vai estar nesse capítulo aqui. Tá? Então, acho que está dando aí, não tem dúvida aí. Tem alguma coisa aí? Bárbara, Valdivino, da Delúzia, está indo bem, Delúzia? Sim. Sim, então tá bom. Sim é sim. Então vamos lá. Se tiver dúvida, pode, Bárbara, pode interromper, pergunta. Né? Me parece que você vamos assim, né, é neófita dos estudos de espiritismo. Ai, que bonito, hein? Neófita. Então pode perguntar, que aqui tem o WhatsApp que vocês podem perguntar também. Eu vou chamar ele de Divino, porque o Val já foi, né? Val. Né? Então vamos aqui, ó. Também de novo, olha, a pessoa sabe. Agora esse aqui saiu melhorzinho, hein? Repararam aqui agora? Ó, lógico que deve ser, né, o pijama, eu não sei bem como é que dá o nome disso aqui, ó, mas já está aparecendo aí um espírito aí, né? Ó. É assim que o espírito sai radiando, né? Olha, uma coisa fácil, nós estamos dormindo, nós não sabemos nada do outro lado. Nós vamos ter condição de plasmar a roupa que nós estamos? É só pensar. Lógica, razão. Lá no livro, lá, Violeta na Janela, a Patrícia fala, quando chegou lá, o pai dela era dirigente de um centro espírita, então ela vai querer comunicar, ela vai ser recepcionada pela, vamos dizer assim, acompanhada pela avó dela, e tanto é que no início ela tinha a noção de volitar, ela queria volitar e atravessar a parede, ela foi, pá, bateu na parede lá de onde ela estava e caiu no chão. A avó dela começou a dar risada. Você foi, minha filha, aqui você está sob a ação da mesma matéria. A parede, embora seja fluídica, mas ela não é quintessenciada, ela divide. Com o tempo você vai aprender a abrir, usar a porta aqui. Né? Então, é por aí. Mas agora, a pessoa que está dormindo, que é leiga no espiritismo, ela já vai sair plasmando a roupa? Aí ela sai pelada? Não, ela sai em vibração. Aí tem gente aí que já vai. Bom, sendo a emancipação da alma intrínseca à natureza humana, destaca Allan Kardec, olha aí, o corpo é o envoltório, é o instrumento do espírito. Em volta, olha lá. E o instrumento que o espírito vai se mover. E, à medida que esse adquire novas aptidões, reveste outro envoltório apropriado, modelado e adaptado às necessidades de sua evolução. Aqui, só um parentezinho, é o seguinte: quando nós mudamos de mundos, tá? Então, está aqui, à medida que o espírito adquire o quê? Moral, né? E conhecimento, intelecto, nós vamos para outros mundos. Não precisamos ficar nesse mundo aqui de prova e expiação aguardando a regeneração. Não. Tem muitos espíritos que já vieram aqui, por exemplo, quem? Zaqueu. Zaqueu já não fica mais aqui na Terra. Né? Ele fica aqui na Terra só com o espírito. Alguém sabe quem é Zaqueu? Aquele lá, ser bíblico? Eu vou dar uma dica. Jesus estava indo e tinha um baixinho assim, meia alpinista de sarjeta,
que para ver Jesus, porque ele estava sabendo, ele trepa numa árvore. Né? E aí ele olha lá e vê Jesus, Jesus passando. Aí Jesus para ele e fala, meu filho, desce, 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 desce. Ó, eu e minha gangue aqui, nós vamos jantar na sua casa hoje, hein? Aí ele fala, nossa senhora, pelo amor de Deus. Bom, a história dessa parte lá do que está lá apontado para o Mateus, está lá escrito. Esse Zaqueu é Bezerra de Menezes. Ok? Então, Bezerra de Menezes é Zaqueu. Assim como eu enviei hoje, de novo, para quem às vezes esquece, enviei lá as 15 e depois aí é um upgrade, né, ou update, da questão de mais 5 encarnações reveladas agora, né, do senhor Francisco Cândido Xavier. Mas acrescentou, mas aquelas 15 manteve. Então, ele foi Platão, ele foi isso, foi aquilo que está lá, para quem quiser assistir, ver. Ah, Roberto, como é que vai embasar isso? Aí tem que pesquisar, vai achar. Facinho, facinho. Tá? Bom, então está aqui, ó. À medida que vai aqui adquirir novas aptidões, reveste outro envoltório apropriado, modelado e adaptado às necessidades. Por isso que o homem não vai viver em outro planeta. Dá engano. Porque o nosso perispírito está moldado para cá. A não ser que ele construa uma redoma lá em Marte. Inclusive, está hoje umas imagens de Marte bonita na internet, lá uma porta lá que eu olhei e falei assim, meu Deus, a coisa aqui está bonita. Mas depois o Pentágono vai falar tudo isso. Então, quando nós vamos para outro planeta, então nós não vamos morar, a não ser que faça lá nesse planeta uma redoma com outras condições para nós vivermos lá com o nosso perispírito, senão nós vamos desaflorar. O nosso perispírito não aguenta. Está escrito aqui, ó. À medida que esse adquire, quem? O espírito, novas aptidões, vai revestir outro envoltório apropriado. Esse envoltório é o perispírito. Modelado e adaptado, talvez sem boca, só com furinho, só um nariguinho, só um zoinho no meio da testa. Aí a pessoa fala assim, mas que coisa feia. É o que eles dizem de nós também. Porque aqui eles vão falar assim, quer ver? Com esse pessoal aí, terráqueo, é realmente retardado, primitivo. Ele fala, eles têm 2 ouvidos para escutar e uma boca para falar. Eles falam mais do que ouvem. Não aprende nada. Tem 2 ouvidos, olha, para engasopar aqui o cérebro, tudinho de informação. Mas, às vezes, na verdade, está falando, pois quando eu estou lendo, eu não falo. Vamos embora aqui. Olha aí de novo, né? Agora, olha um detalhe nessa foto. Essa pessoa aqui está viva ou morreu? Alguém me diga. Essa daí morreu, Roberto. Morreu. Aí eu não tenho fio de prata aqui, né? O cordão ligando. Essa aqui, tem o cordão. Essa aqui, os médicos estão aqui falando, vamos só tentar salvar, mas aqui já foi. Né? Então, é só para a gente ir pontuando também. Bom, a emancipação da alma. Começou agora diretamente a aula. Né? Vamos acelerar um pouquinho, que tem bastante coisa aí. Assinalamos, em seguida, os fenômenos de emancipação da alma, relacionados, respectivamente, em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns. Ok? Nós ainda não estudamos o Livro dos Médiuns, porque o Livro dos Espíritos vai falar naquela parte que é reservada lá, a segunda parte, ou parte segunda do Livro dos Espíritos, que é o Livro dos Médiuns. Mas no Livro dos Médiuns vai esmiuçar, que é o que nós vamos estudar depois, dando sequência aí ao livro do Livro dos Espíritos, às segundas-feiras. Então, ele vai falando aqui assim, olha. Olha aí agora, para vocês terem uma ideia, quantos nomes tem a emancipação da alma em todo o mundo. Olha, 140, isso, né, pesquisado aí e colocado. Então, está aqui, migração anímica, migração astral, viagem da alma, viagem espiritual, viagem extracorpórea, viagem extrafísica, tudo isso que está aqui, olha, é
emancipação da alma. Vocês vão vendo o seguinte, algumas dessas aqui, o que acontece? Já são meio que daquela questão do Oriente, né? Orientais, principalmente os indianos. Né? Agora, daqui, tudo isso aqui saiu depois na nossa aqui, ó, disjunção, desprendimento voluntário, meia-morte, então está aí tudo isso aí. Tá? Quem quiser tirar uma imagem aí, uma fotografia dessa imagem, mas vai estar lá amanhã, já está no YouTube, quer dizer, é só vocês congelar a imagem do YouTube e tirar. Ok? Eu não estou conseguindo mais, em virtude das eleições, o WhatsApp está com umas dificuldades de você enviar conteúdo em volumes, né? Em volumes, você não consegue. Se vocês mesmo for pegar alguma imagem de vocês, uma mensagem, querer encaminhar para a pessoa, só vai 5 de cada vez. Agora essa questão que está aí, né? Para evitar as fake news e essas coisas todas, né? Daquela questão que você colocava. Eu mesmo ainda coloco no meu, nas minhas listas de transmissão que eu tenho, que são mais ou menos 2.000 pessoas, eu coloco determinada coisa e dispara. Tá? Mas eu não consigo, com muita dificuldade, eu consigo trazer uma imagem para o grupo, para essa lista de transmissão, vamos dizer o nome assim, para disparar. Texto está indo bem, mas imagem tem que fazer uma série de coisas. E é complicadinho. Mas, em virtude aí das eleições, vamos esperar que, se for o caso por bem, que fique assim. Você quer falar alguma coisa, Bárbara? Então, vamos lá. Continuando. Está aqui de novo, olha a diferença da imagem anterior, né? Olha aí. Bom, agora nós vamos aqui sono e sonhos. Olha aí, então, Delúcia. Esclarece a equipe do Espírito de Verdade. Nós temos aqui chamar Jesus ou Yeshua. Yeshua é melhor, né? Se a gente for trazer no pé da letra agora, vamos começar a falar Yeshua, porque Jesus não foi Jesus, chamou Jesus, nem tem na letra lá onde ele nasceu, não tem a letra J. Então, é Yeshua é o nome dele. Tá? Então, isso aqui é mais uma pontuação até que já das questões aí achadas do próprio Kardec com pessoas que estavam na época, né? Então, aqui esclarece, né, ao codificador do Espiritismo. Opa, aqui andou para trás, para frente. O espírito jamais está inativo, ponto. O espírito nunca morre. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, então, não precisando o corpo de sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Questão 401. Então, eu vou dar uma dica, já está aqui, para quem quer saber onde está a emancipação da alma, é só retornar uma aqui, viu, Vera? Emancipação da alma, aqui, ó. Lá, pergunta 400, Livros dos Espíritos, onde que começa a primeira pergunta, né? 401 já é referente aí a essa questão que está aí, sono e sonhos. Bom, e ainda ele vai complementar, hein? Olha, aqui está aqui uma pessoa, né? Sentada, ó, que o perispírito está aqui, é tudo ilustrações para a gente vendo, já vendo para quê? Por isso que eu falo, quando a gente sai daqui, a gente está nos vendo. Raríssimas vezes uma pessoa fala, eu me vi saindo e vendo olhar o corpo meu. Isso tem um efeito, quando é experiência, quase morte. Porque a experiência quase morte, a pessoa já estava indo. E se a pessoa estiver indo e ver lá e não quiser mais voltar, há um rompimento aqui e o corpo vai falecer. Ok? É por isso que hoje a ciência, para quem não se apercebeu ainda, o coração pode parar. Certo? O coração para. E enquanto tiver vida, vou por aqui, vai que está mais fácil. Enquanto tiver vida cerebral, né, o espírito está vivo. O encarnado está vivo. É aí que agora a ciência chegou que fala, ó,
é aqui, que de algum lugar daqui é que está a vida. Olha a luzinha aqui da pineal, né? O chamado terceiro olho aí nas filosofias orientais. Ok? Então está aqui, ó. Vocês viram como a ciência demorou, mas chegou, que antigamente era o coração, né? Parava o coração, morreu. Não, não, é aqui, ó. O coração pode voltar a bater dependendo daqui. Se aqui fazer dar uma onda elétrica e mandar para o coração, ele volta a bater. Né? Olha, sabei que quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado, olha aí, não precisa nem fazer emancipação. É a mesma coisa se nós fizermos uma regressão espiritual. Agora, como ele está lá de fora, ele também pode ter uma visão maior do passado. E algumas vezes prevê o futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo ou seja de outros mundos. Por isso que a gente sonha, fala, não, mas eu vi uns caras esquisitos com um olho só. Negócio que não existe na Terra. Ué, lógico que não existe na Terra. Tu foi lá em outro planeta. Então, o sono libera parcialmente a alma do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente num estado em que ficará de forma definitiva depois da morte, a questão na sequência de emancipação da alma, questão 402. Olha que sonho bacana, né, que está tendo essa pessoa. Aqui, árvores aqui, é uma coisa bacana. Né? Aqui talvez ela está idealizando uma amiga dela, alguma coisa. Né? Não sei, não sabemos aí da imagem. Olha, essa liberdade é... Agora, olha aí agora o sonho. Essa liberdade saiu, é recordada na forma de sonho, dos quais guarda lembranças, mais ou menos intensas. Quando o espírito retorna ao corpo físico, lembra-se do que fez e com quem esteve, quando se encontrava emancipado. Mesmo as pessoas que dizem não sonhar, sonham. Então, Freud pegou essa palavra também, e não pegaram a essência da palavra na conceituação do que é um sonho. Aí, como não tinha espiritismo, então sonhar uma fantasia nossa. Mas Freud, no livro Interpretações do Sonho, ele dá um show. Depois que desencarnou, o Freud já deu uma mensagem dizendo assim, olha, só faltou uma coisa para mim concretizar a minha pesquisa, era a questão da alma. Nós debatíamos o que era a alma, mas a gente não tinha condição de saber o que era uma alma emancipada. Então, está aqui. Apenas não se recordam. Ó. Então, quando se encontra emancipada, mesmo as pessoas que dizem que não sonharam, apenas não se recordam, pois o sonho entende hoje a ciência é uma necessidade tão vital ao ser humano como o ar que ele respira. No livro O Cérebro Trino, da Evênia Prado, com o Décio Andoli, tem mais um que eu não me lembro, eles vão esmiuçar essas questões aqui, ó. Vão enriquecer os nossos conhecimentos. Por isso que eu fico, assim, às vezes, até angustiado, né? Porque, às vezes, nessa angústia, porque a gente fala assim, puxa, caramba, se eu pudesse pegar mais uma lâmina aqui e pegar a informação daquele livro e trazer para cá e falar, só que nós íamos ficar umas 6 horas estudando. Né? Não dá. E aí não seria utilizando a apostila. A gente pode trazer alguma coisa ou outra, mas tem que seguir o que a federação passou para nós. Podemos mexer livremente, não tem necessidade, mas como aqui já existe um estudo, é sistematizado o estudo, então a gente procura manter, porque sempre vem encadeando. Né? Mas aqui tem informações nesse livro, então, que eu estou falando para vocês, simplesmente fantásticas. Então, está aí a bagunça do sonho, aí, né? Uma casa meio perdida no espaço, sei lá, uns seres voando. Aí. Até parece que aqui o amor está aqui, né? Está ali, coraçãozinho. Bacana isso aí, né? Está aqui. Vamos lá. O sonho é um recurso divino por excelência,
que permite a qualquer pessoa comunicar-se com espíritos encarnados e desencarnados, sobretudo os que lhes são caros, independentemente do fato de possuir faculdade mediúnica desenvolvida, ou aqueles que têm mais, como eu falei, tem um que tem 70, 80, tal, tal. Isso não depende, tá? Nós estamos no plano físico, acabou a mediunidade. Lá nós vamos ser, quando nós fazemos a emancipação da alma, nós temos mediunidade full, cheia. Ok? Quando encarna, é que esse corpo físico obscurece essas vias que nós temos aí da mediunidade. É por este meio que os espíritos visitam e convivem com os encarnados. Os espíritos protetores, em particular, muitos se utilizam dos recursos do sono e do sonho, ou seja, a pessoa está dormindo, é um recurso, aí vamos pegar o segundo recurso, que é o sonho, para auxiliar os seus assistidos. Por isso que a gente fala, antes de dormir, faça uma oração, agradecendo pelo que foi vivido e pedindo ao nosso espírito auxiliar aí, né? Os nossos anjos de guarda, ou, melhor, eu prefiro até o termo protetores, né? Porque eles zelam por nós. Então, que eles realmente nos conduzam durante o nosso sonho, que não nos deixe cair em tentação, porque muitos de nós, na maioria das vezes, dependendo do que nós fazemos acordado, em vigília, nós vamos fazer no plano espiritual. Eu gosto de barzinho. Você vai dormir, você vai para onde? Vai para o Santuário das Almas? Não. Você vai para um outro lugar. E tem gente que acorda de manhã com dor de cabeça. A gente brinca assim, fala, bebeu no plano espiritual, meu irmão. Não, que é isso, você está doido? Se eu pudesse pegar tivesse uma câmera que fosse seguir você e filmar você aonde você estava. Acordou com dor de cabeça. Aí depois vai no neurologista, doutor, eu dormi e acordo com dor de cabeça todo dia. O que será? Aí o médico vai lá, faz uma pancada de exame, tira foto daqui, dali, coloca lá para ver como é que está tudo lá e fala, não tem nada, você está perfeita, minha filha. Deve ser a sua mente que está criando alguma coisa. Se ele for que nem o doutor Leonardo, ele vai falar assim, vou dizer uma coisa para você, você está bagunçando as coisas. Vamos lá para a sessão, lá, estudar o espiritismo, você vai aprender por que você está dormindo e tem dor de cabeça. Tem uns que têm muita dor de cabeça durante o dia, vamos também lá nesses neurologistas e não consegue nada. É que tem um espírito grudado na cabeça dele assim, é coisas aí do passado e vem assisti-lo, vem judiar. Tem um filme aí tailandês que chama Os Espíritos, acho que não vai ser, vão achar aí na Netflix nem nada, mas eu acho que aí nesse caso, não sei, tem na internet, no YouTube, vai achar. Tem 2, inclusive, com o mesmo nome, Espíritos e Os Espíritos. É tailandês. Então, está aí, né, a pessoa ali olhando, parece que vendo aí que nem o Nostradamus, né? Então, está aqui. Ainda que a lembrança das experiências vividas não seja nítida, olha aí, hein? Olha questão 415 do Livro dos Espíritos aí. Ainda que a lembrança das experiências vividas não seja nítida, ensinam os orientadores da codificação. 2 pontos. Em geral, olha aí a Delúcia, olha aí, Bárbara, Divino, são aí os mais novos aí na questão. Em geral, guardais a intuição dessas visitas ao despertares. Muitas vezes, essa intuição é a fonte de certas ideias que vos surgem espontaneamente, sem que possais explicá-las, e que são exatamente as que adquiristes nestas conversas. São aí que determinados compositores vão falar que teve intuição, e logo quando acordam, parece que a letra está na cabeça, pega a caneta e vai escrever, vai compor uma letra maravilhosa, uma música maravilhosa, como Mozart fazia. Né? Mozart era diferente, ele falava que escutava a música antes na cabeça dele. Né? Tem um filme de Mozart aí. Né? Então, está aí a explicação para muitas coisas que nós não sabíamos, o Espiritismo está desvendando, está tirando o véu.
Por exemplo, tem vários inventores aí que quando voltam de manhã, fala sempre assim, eu gosto de trabalhar logo de manhã, porque minha mente parece que ela está tão aberta que eu vejo mais coisas. Ele vai dando nome. Nós, espíritas, já sabemos do que ele está vendo. Mas se ele não for espírita, não fale para ele, porque ele não vai acreditar nada disso. Olha, aqui é aquela questão que eu falei aí, para vocês ir vendo aí, ó, né? Também é aqui uma imagem, olha aqui, é daqui, lá. Ninguém põe a mão em ninguém, ninguém toca ninguém, ninguém invade ninguém. Pode ser isso aqui pertinho, como está aqui, como pode estar a 5 quilômetros ou mais de distância, a transmissão vai acontecer do mesmo jeito. Porque as pessoas falam, Roberto, estou sentindo uma coisa, você está vendo aí algum espírito próximo? Eu falo, meu, estou vendo nada, não. Porque isso aqui não é o cordão que a gente fala de prata. Então, não dá ninguém ver. Ninguém vê. Pensamento direcionado, como está aqui, ó, de mente a mente, ninguém vê. Nem o que está emitindo e nem quem está recebendo. Isso aqui são vibrações. Então, não adianta querer falar, não, mas eu estou recebendo aí uma mensagem, deve ser um espírito bom, porque eu estou sentindo uma vibração gostosa. É um espírito bom, só que se às vezes tem aí pessoas na questão da mediunidade falam, eu estou vendo, é um espírito bonito aí, aparece aí fulano. Nossa, como é lindo. Esse aí é tagarela e falador de coisa errada. Então, está aqui, ó, transmissão oculta do pensamento. Para quem já for testando e fazendo, comecem a fazer, velho, Toninho está aí, ó, vocês aí que também aqui, a Bárbara, não sei, o Valdivino, está aí, ó, telepatia ou transmissão de pensamento é a comunicação instantânea entre duas pessoas, possibilitando-as compreender-se apenas pela linguagem da mente, é a linguagem dos espíritos, tá? Mesmo que ambas estejam acordadas, entre parênteses, estado de vigília. Trata-se de uma percepção oculta, pois acontece em nível mental. Praticamente o que está aqui, eu já expliquei antes aqui, né, falando aí. Tá? É mente a mente, não tem, ninguém vê, ninguém escuta. Está aqui, é mente. Está sintonizando uma com a outra. Isso aqui acontece, por exemplo, que nas pessoas que chegam a determinada hora e elas chegam e estão doidinhas para ir para a festa. Vamos brincar assim com as palavras. Quer ir para a festa, tal, não sei o quê. Pegar essa imagem voltando aqui. Ela quer ir para a festa. Aí tem um espírito zombeteiro que quer ir para a festa mais do que a encarnada. O que ele faz? Mentalmente, ele vai falar para a outra, vamos. Aí essa aqui fala, não vou, isso aí já dá encrenca. Nossa, estou devendo até o cartão de crédito até o final do ano. Como é que eu vou pagar essa conta lá? E o espírito fala, não, vamos lá, dá um jeito para isso, rapaz, deixa de ser besta, você é bestado. E o Tiririca fala, você é bestado, vamos lá. E a pessoa cede e vai. Aí a tentação foi vencida por espírito inferior, tá ok? Mais uma vez, aí uma lâmina também mostrando, mas vamos aqui adiantando. Está aqui, ó. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que se faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam sem a necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Não precisa da linguagem aí que a gente já sabe qual que é, né? Libras, não precisa da nossa linguagem falada, nem nada. Por isso que os espíritos não têm aparelho fonador. Então, quando o Bezerra de Menezes quer fazer uma mensagem através do Divaldo, ele vai usar mentalmente, impulsionando aqui o Divaldo falar. Então, o espírito não vai pegar a garganta do Divaldo e entrar dentro do corpo dele para falar, como muita gente já me perguntaram. Não. Não precisa desse desgaste desse tipo. Só o desgaste mente a mente já é suficiente. Pergunta 421 do Livro dos Espíritos. Olha aí, mais ou menos, como é que vem umas coisas quando a gente vai acordando e vai vendo. Também vem tudo fracionado, vem uma bagunça de imagens. Aí você vai fazer o quê? Colocar tudo isso aqui, o quebra-cabeça aqui dentro. É difícil, hein? É por intermédio da telepatia que muitas ideias são difundidas. Comentam os instrutores espirituais, aspas, quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uso de uma figura de linguagem mais exata do que supondes.
Cada um contribui sem o suspeitar para propagá-la. Aí nós vamos ter aquelas questões, né, das construções mentais, né? A nossa mente, o que ela cria de bobagem é coisa impressionante. E uma capacidade que nós temos aí, encarnados, é com a palavra preocupação. Nós te ocupamos antes. Quer ver? Será que vai chover? Eu vou ver a previsão do tempo aí. Será que vai esfriar? Eu vou ver a previsão do tempo. Mas se mudar o vento, muda a previsão, já não vai bater a previsão, a visão mudou. Olha aí. Outra imagem, vocês veem que eu estou colocando imagem para vocês fixarem e ver. É assim, não tem choro nem vela, hein? Bom, isso ocorre porque as ideias são captadas por outras mentes, que se mantêm em sintonia, visto que o espírito não se acha encerrado no corpo como uma caixa. Ele vai irradiar por todos os lados. Então, essa coisa da transmissão é de espírito para espírito. Mas, quando chega aqui, ela irradia, vai irradiar. Quem está recebendo vai irradiar o pensamento, porque ele vai ter que fazer uma leitura do que está vindo aqui. Ele vai arranjar o que está emancipando daqui e vai mandar para lá. Então, aí ele vai concatenar o pensamento para juntar aquelas pecinhas da imagem anterior, no caso da transmissão, né? E aí esparramou. Não tem segredo no plano espiritual. Por isso, pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília. Ou seja, eu estou acordado, estou pensando, estou transmitindo. Embora o faça, mais dificilmente. Questão 420. Em estado de vigília, a comunicação mental é menos frequente. Só realmente aqueles que a gente fala que são os iniciados, né? Ou seja, aqueles que estudaram e se deu o nome desde o passado a questão chamada os iniciados. Não, os iniciados são aqueles que estudiosos, são os magi, né? Daí que vem a palavra magia, ou, né, mágico, né? Vem a derivação da palavra magia, com 2 G e I. Né? São chamados detentores de conhecimento. Por isso que eles vão entrar nessa questão de interpretação de tudo aí. Eles são iniciados, sabem melhor. Aí, de novo, o espírito saindo aí. Bom, aqui, ó, agora aí, ó, letargia, isso aí nós também já vemos aí. Letargia, catalepsia, mortes aparentes. Vamos dar né, flutuar aqui em cima, está aqui. Ó. Os casos de letargia e de catalepsia revelam que o espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. São as situações de emancipação da alma considerados pela medicina como estados patológicos. A medicina já está dando nome, olha, está vendo? Por quê? É o patinho, né, que é nós, né? É o estado paralisação do corpo físico. Olha, então, aqui, ó, os casos de letargia e catalepsia revelam que o espírito tem consciência de si. Ele tem consciência, mas não pode comunicar-se. Ele fica parado, estático, fica letárgico, como se estivesse morto. São situações de emancipação da alma. Então, nós temos lá Lázaro, ele estava com o quê? Emancipação da alma. Então, ele estava fora do corpo quando Jesus foi lá e falou, calma, ele não morreu ainda não, peraí. Lógico, Jesus, com aquela visão potente dele, olhou e viu o fiozinho ligado no corpo. Por quê? Roberto? Oi, Adelúzia. Oi, esse caso aí seria as pessoas que estão em coma nas UTIs? As pessoas que estão em comas também vão para o estado de emancipação da alma. O corpo, olha, Adelúzia, o nosso corpo, seja ele por indução, por exemplo, nós podemos fazer aquela coisa da hipnose, que nós vamos fazer uma alteração do estado normal da pessoa. Então, a pessoa em estado hipnótico, ela vai emancipar e aí ela vai ficar mais liberta do corpo físico, vai haver afastamento, se a gente colocar essas palavras, e ela vai poder ver mais o passado dela. Por quê?
porque ela presente junto ao corpo, ela não vê nada. Tá? Então, quando a pessoa nesse estado, ela realmente está tendo um estado de emancipação. Muito bem apontado para você. Então, vai vendo que todos esses casos que acontecem são a emancipação da alma. O corpo fica e ele vai embora. A alma fica próxima ali. Por isso que a gente fala que, nesse estado de hipnose, que a gente coloca a pessoa em estado alterado de consciência. E em estado alterado de consciência, o espírito afrouxa, a gente usa essa expressão também, que é engraçada, afrouxa os laços. Era como se não ficasse mais assim, agarrada, molécula a molécula, perispírito e corpo físico. Então, afrouxa os laços. Olha, está afrouxando. As imagens anteriores, olha essa imagem de fundo, afrouxou. Olha aqui, afrouxou os laços. Olha, vou voltar a imagem aqui. Está vendo? Afrouxou. Olha, né? Só que esse aqui parece que estava deitado de bruços, que aqui o espírito está saindo para baixo. Né? O corpo físico está aqui e o perispírito está aqui, mas está tudo bem. Então, é isso aí. Entendeu? Aí, Adelúcia, dá um feedback para mim. Sim, entendi. Obrigada. Vamos lá, vai tendo dúvida, se não vai escrevendo aí do lado. Eu falo assim, vai, né? Então, por isso que Jesus viu que o Lázaro não estava morto. Jesus, na concepção, na acepção da palavra, não fez nenhum milagre. Ele manipulou as energias que poderiam ser manipuladas ou que tinha condição. Então, quando ele olha para Lázaro e vê que Lázaro ainda estava ligado, aquele fiozinho que nós já vimos algumas vezes, ele estava ligado. Então, ele sabia, falou para a mulher dele, calma, Marta, calma, mulher, calma, não fica apavorada que ele não morreu, não, vai lá. Foram avisar para Jesus, Jesus, né, com a sua visão dupla vista, foi lá e falou, não, ele não está morto, não, daqui a pouco eu chego lá. Ele não saiu correndo. Né? Então, vamos lá. Eu vou citando também esses casos bíblicos aí para entender. Agora, aqui, vocês veem que bonitinho, tá vendo? Aqui a pessoa está dormindo, sorrisão, aqui parece que ela está meio alegre, né? Olha aqui o cabelo. Isso aí é uma brincadeira aí, para mostrar quando a gente está sonhando aí com... tem pessoas que é normal aí, claro, acho que só tem madurada. Sonhei com sexo hoje. Não, você não sonhou com sexo, é que seu espírito foi e praticou sexo do outro lado. E outra coisita, pessoas pegam doenças espirituais, se a gente colocar assim, que vão penetrar o nosso perispírito e depois vai se manifestar no nosso corpo físico. Vão ser doenças de problemáticas sexuais. Mas isso em virtude ainda do nosso estado ainda muito primitivo e etc, que nós falamos. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o Chico Xavier, uma vez, o Emmanuel levou ele lá para uma chamada, vocês põem aí na internet assim, Cidade Estranha. Coloque na internet, escreve assim, Chico Xavier, Cidade Estranha. E vocês vão ver o capítulo, vocês vão conseguir ler esse capítulo. Cidade Estranha. Depois vocês me falam na próxima aula ou comentem comigo aí. Olha, as causas são variadas, desde lesões cerebrais, ação de certas substâncias químicas ou grave perturbação psicológica. Nós estamos falando aqui de letargia, vou voltar aqui, letargia, catalepsia e mortes aparentes. Tem que ter o quê? O gatilho. Então, o gatilho são desde lesões cerebrais, ação de certas substâncias químicas, ou seja, dá aquela, ficar zen, ou grave perturbação psicológica. Psique, alma. Logia é estudo da alma. Bom, para o espiritismo, é um estado anômalo que pode ser induzido por espíritos obsessores, olha aí, hein? Ou por intenso afastamento / desligamento do perispírito do corpo físico. Situação que, se persistir, pode levar à desencarnação. Então, por isso que a gente tem que pedir muito antes de rezar, para a gente, antes de dormir, rezar, para que tem coisas que acontecem que nós podemos morrer antes da hora pela nossa negligência. Ou ficarmos doentes, como eu falei.
Pegamos doenças perispirituais que vêm para o nosso perispírito e depois se manifestam onde? No nosso corpo físico. Além daquelas que já vêm de outras existências, tais como os cânceres, que são doenças, né, que vieram já adquiridas em encarnações anteriores e que se manifestam nessa. Então, nós estamos vendo muito hoje em dia câncer de mama, câncer de ovário. São pessoas que, segundo a espiritualidade, mal baratearam os aparelhos aí genésicos e etc, etc, etc. Ok? Então, muito cuidado. Vamos começar. Eu tenho dito isso porque aqui eu sei, né? Vocês sabem, já falei, que nós temos aqui espíritos desencarnados e encarnados escutando a aula conosco. Então, é bom que aqui, às vezes, a gente fala, não, mas o Roberto falou uma coisa que não interessa. Pô, eu não devia falar, não, mas tem espírito aqui que precisa escutar. Ok? Então, por isso que a gente já vai traduzindo tudo que vai acontecendo para vocês ficarem bem amplo o ensinamento. Então, está aqui. Ó. Pode levar a desencarnação se marcar bobeira, como ele diz. Então, está aqui, essa aqui está aqui. Né? Normalmente, essas imagens aqui de filmes, a pessoa está assim, daqui a pouco ela levanta e o perispírito aqui, o fio de prata, fica aqui atrás. Ó, na letargia, a pessoa encontra-se em uma condição de torpor ou de lentidão funcional. Olha lá, letargia. A imobilidade generalizada e o sono letárgico que pode conduzir à morte. Porque a gente fala, está de letargia, a pessoa está quase morta aqui, né? Outras vezes não há sono, propriamente dito, hein? Ainda que não ocorra qualquer resposta muscular. Você vai lá, pega um alfinete e cutuca a pessoa bem no músculo da batata da perna, a pessoa nem mexe a perna, não faz nada. Nestas condições, o indivíduo sabe o que está se passando. Ele está vendo o outro espetar. Depois ele volta e espeta o cara quando ele acorda. Não é brincadeira aí. Pode sofrer... Olha aqui, ó. Nessas condições, o indivíduo, aspas aí, o indivíduo sabe o que está se passando, acontecendo. Pode sofrer seus efeitos, mas é incapaz de exercer suficiente força de vontade para a promoção de uma defesa muscular. Qualquer um de nós tomar uma picada na perna, nós vamos regredir, fazer qualquer coisa, mas, né? Nós normalmente ficamos quietinhos, não é muita coisa, ali num estado de quê? De letargia. Vamos aqui adiantando um pouquinho. Aí outra imagem no ser pensante. Olha. Aí vem, aí está começando a esquentar. Perseguidores implacáveis podem induzir o encarnado ao estado letárgico. Guardem essas frases, hein? Na catalepsia, ocorre diminuição generalizada da resposta reatividade, que se caracteriza comumente por um estado similar ao transe. Olha aí. O espírito está ali, nós estamos na sessão mediúnica vendo, então é mais ou menos está aqui, está aqui. A gente estudante já está sabendo o que está acontecendo. Praticamente, ele pode dizer que o médico, quando está ali iniciando os trabalhos mediúnicos, ele vai começar a entrar numa certa estado de catalepsia. Então, ele já fica praticamente entregue, ele se apoia, por isso que o Espiritismo trouxe o quê? A mesa para a pessoa sentar e não se machucar o médium. Então, o médium senta, está ali apoiado, está na cadeira, tem as pessoas que estão em volta, qualquer desorientações, as pessoas vêm acudi-lo para não bater o queixo na mesa, alguma coisa assim, se machucar, como acontece em outros segmentos. Médicos e enfermeiros devem ter em mente que, mesmo com o paciente em transe, as conversas podem ser ouvidas. Por isso que, às vezes, a pessoa está dormindo. Eu morro da risada. O enfermo está lá na cama, está lá em estado morre, não morre, mas está acordado. O espírito dele está escutando, está lá do lado. Emancipa a alma, o espírito não fica do lado. E aí aparece aquele parente e fala, coitado, mas ele era fogo esse aí, meu filho, não dá moleza não. Nossa Senhora, devia para todo mundo. E vai lá xingar o cara. Aí a pessoa volta, não morre. Mas ele chega, depois que não morre, ele volta, quando ele olha para aquela pessoa lá, a cunhada,
irmão, seja lá que parente que foi que desceu o pau nele, ele olha e fala, rapaz, eu estou sentindo nojo de você. Estou tendo repugnância de você, não sei por quê. Aconteceu alguma coisa, não sei, se me desculpa. Aí essas coisas acontecem, porque podem ser ouvidas. Ensinam os postulados médicos. Por quê? Já hoje, cientificamente, já estão comprovando isso. O mais comum na catalepsia é que apenas uma parte do corpo se mantenha imóvel. Então, na catalepsia, fica mais ou menos fácil, fica um lado do corpo paralisado, o outro não. Já na letargia, aí o corpo fica inerte. Ok? Essa é uma diferença fácil da catalepsia para a letargia. Letargia, estado letárgico, está morto, em outras palavras. Então, está aqui. Agora, a outra não. Uma parte do corpo não vai ficar parada. Olha o zoião desse aí. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada. Não tente espíritos aí, facilitadores, seja lá quem for, quer explicar, vai cometer bobagem. Então a doutrina não está completa? Não, está escrito aí. Por que as pessoas ficam chocadas quando eu falo isso? Eu falo, mas está lá, meu Deus do céu, está lá nas perguntas de catalepsia, está ali, ó. Não está. Por quê? Primeiro precisa vir a ciência, para que a ciência entenda o que está acontecendo. No livro Evolução em Dois Mundos vai falar desse estado, que hoje os médicos estão lá debruçando em cima dessa obra, os médicos das chamadas AMES, estão se debruçando, estão começando a regalar os olhos e falar, meu Deus, estava escrito aqui. Onde estava esse livro aqui que ninguém ensinou na escola? Livro de 1944. Né? Olha, diferem uma da outra pelo fato de que, na letargia, hein? Estado letárgico, morrendo. A suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. É o estado lá que eu falei, né? Na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma das partes mais ou menos extensas do corpo, de modo a deixar a inteligência, aí sempre o cérebro fica funcionando, livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. Então, a pessoa está ali, você está morta? Não, não estou. Ela responde. Isso é letargia. Então, Lázaro teve o quê? Letargia. Ok? Essa aqui parece estar dormindo gostoso, né? Está um bom sono, né? Está tranquila, calma. Olha aí que sono. Né? Evidentemente, tem pessoas que acordam de manhã ou acordam assustadas, transpirando barbaridade. E está frio. Está que nem hoje aí. Ó. Aí a pessoa vai falar assim, que eu estou dormindo de cobertor, por isso que agora ela esquentou. Né? Mas vamos colocar que tem um dia normal, a pessoa acorda toda molhada, toda transpirada. Agora que ela foi? Aí a pessoa, não é emancipação da alma, mas lembre-se do fiozinho ligado, né? Ligado lá o fiozinho nela, então ela vai sentir os repuxes. O corpo físico sente o repuxo do outro lado. Por isso que, às vezes, o corpo físico acorda aterrorizado. A letargia é sempre natural. Letargia é sempre natural, tem origem em causa fisiológica. Aí tem que ser estudado pela medicina. Tá? Letargia tem origem em causa fisiológica ou intoxicação química. Então, a pessoa come alguma coisa, não faz mal, vai quase estar de morte. A catalepsia, em certas ocasiões, é espontânea, a pessoa pode fazê-la, né? Mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação do passe. Então, se estiverem presente uma pessoa, um espírita, estudioso, né? Não vai chegar lá e começar a impor a mão sem saber o que está acontecendo. Está identificando que é uma letargia, ele põe a mão, dá uma passe, magnetismo, e a pessoa recupera o estado normal. Olha aí o que eu falei aí, ó. A pessoa está, né, tá toda molhada aí.
considerando-se que, em ambas as condições, há paralisia, total ou parcial, a pessoa apresenta um quadro que popularmente foi alcunhado de morte aparente. Aqui mais para a gente explicar, o Espiritismo explica essa questão aí, tá vendo? Morte aparente. E olha o sonâmbulo aí. Olha, isso aqui também é fictício. Todos os filmes colocam o sonâmbulo dessa maneira, com as mãozinhas para cima, e normalmente andando em cima de telhado. Né? E aí, quando passa filmes por aí, a mesma história. Parece que o sonâmbulo tem mania de subir no telhado, quer dizer, umas coisas. Não sabe, a pessoa. Tá bom que ele não tem medo, mas vamos lá. Sonambulismo. Olha aí, agora chegamos à questão agora do quê? Da alma aí, né? Mais do que nunca. É um estado de independência da alma, mais ou menos, mais completo, aliás, perdão, que um sonho. Por quê? Olha, no sono, olha aí, sonho, a pessoa sai, o espírito vai embora, emancipação da alma. No sonambulismo, há o afastamento, mas o espírito ainda vai controlar o corpo físico. Ok? É isso, sonambulismo. Agora, por que deu esse nome? Aí vocês não me perguntam. Tá? Depois nós podemos aprofundar. Então, daqui é sonambulismo. Todo mundo já viu a imagem aí que está atrás. É um estado de independência da alma mais completo que o sonho. Estado em que as suas faculdades ficam mais desenvolvidas, a do espírito no corpo físico. A alma tem percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Olha, então, quando a pessoa está aqui em sonho, para a gente entender, está aqui, é um estado de sonambulismo imperfeito. Ela emancipou. Agora, quando ela não emancipa totalmente, ela fica lá junto com o espírito, é situação relativamente comum nos médios psicofônicos. Eu citei antes aí o Divaldo, como exemplo, e psicógrafos, que, em geral, apresentam algum grau de sonambulismo. Aí vem, por que o Chico colocava a mão assim? Ó? As pessoas falam que ele estava cansado, Roberto. Eu falo, não, é um estado sonambúlico. Para ele ter uma visão maior, melhor, sem nenhum barulho chega até o ouvido do Chico, por exemplo, para entender o exemplo. Porque ele está aqui nesse ponto que está aqui. Ó. Então, por isso que ele colocava a mão e apoiava o cotovelo. Para quê? Nessa posição aqui assim, não sei se vocês estão dando para ver aí, ele está segurando ali o corpo, o pescoço. Aí as pessoas falam, por que então todos fazem assim? Não, não todos. Depende, cada psicografia tendo um jeito, etc, etc. Mas quanto mais precisa for, vai entrar mais o sonambulismo. Por isso que está falando. Apresenta algum grau. Aí, se é algum, pode ser pouco, pode ser muito. Quando é pouco, é algum. Quando é bastante, é grande. Né? Olha aí, agora aqui, essa aqui já virou 3, né? Tá bom, colocar uma movimentação bacana. Tá lá e daí ela vai sair, tá? De novo com a mão levantada. Esquecem isso aí, tá? No sonambulismo, a alma se transporta ao local dos acontecimentos, mas pode também presenciá-los à distância. Olha lá, tá vendo? Agora já afastou um pouco, tal, vai ver mais longe, como se estivesse vendo uma projeção. Pode falar com exatidão de coisas que, a rigor, ignoraria, né? Vamos dizer assim, ignora no estado de vigília, ou até mesmo de assuntos que estão acima da sua capacidade nessa encarnação. Se a pessoa foi médica numa outra encarnação, o nosso espírito aprendeu medicina. Quando encarna, não está usando medicina, não veio com esse propósito. Mas quando há o sonambulismo, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma visão mais aprofundada e pode se lembrar de medicina. E tem várias pessoas em estado sonambúlico que preparam e fazem atendimentos clínicos, né? E capacitando e fazendo receitas, e manipulando-as até. Ou até mesmo assuntos que estão acima de sua capacidade. Vê outros espíritos e pode receber instruções deles. Quando isso acontece, o encarnado atua com o espírito emancipado,
fenômeno anímico, e, como médio, transmite informações do espírito. Então, o sonambulismo significa o quê? Um duplo estado de emancipação da alma. Então, vamos lá, escreva aí, ó. Sonambulismo igual a um duplo estado de emancipação da alma. Ok? Vamos aqui. Nestas condições anteriores, o sonâmbulo percebe momentaneamente contato com a realidade aparente, externa e da vida em relação. Então, ele percebe a vida dos encarnados e as outras, né? Vivendo a vida do espírito, enquanto o corpo permanece inerte, situado entre a vigília e o sono. Ele está meio dormindo e está acordado. Ele fica, por isso que eu falei que é um estado duplo de emancipação da alma. Olha aí. Facilmente, portanto, se compreende por que os sonâmbulos não se recordam do que se passou no estado sonambúlico e por que os sonhos, cuja lembrança conservam, na maioria das vezes, já não têm sentido. Porque ele vai falar de coisas transcendentais, coisas que nós não vamos compreender. Nós, espíritas, já estudiosos do espiritismo, como estamos fazendo hoje, já vamos engajando certos princípios, certos conceitos e princípios, né? E certos conceitos para a gente já começar daqui a mais uns 100 anos, saber disso. É o que eu acho que eu vou saber. Então, está aí. Olha. Facilmente, portanto, se compreende por que os sonâmbulos não se recordam do que se passou no estado sonambúlico. Está vendo que aqui já está dizendo que também, quando estamos no estado de emancipação, quando nós retornamos, acontece mais ou menos a mesma coisa, não se recorda. Tem vaga lembrança, né? É que nem computador de português. Computador de português não tem memória, vocês sabem disso, tem vaga lembrança. É um computador de Portugal. Lá de Portugal, eles não têm memória RAM. Eles têm memória sapo. Quanta bobagem, meu Deus do céu. Isso é só o Roberto mesmo. Isso aqui é o espírito que está do meu lado aqui, que deixa ele. Fica só falando coisa alegre, eu fico aqui entrando na dele. Ai, ai, ai. Vamos aqui, ó. Dupla vista, vamos já indo para o final aqui, né? Olha, conhecida também como segunda vista, ou a vista da alma. Olha aí. Então, vou voltar aqui para dar um exemplo aqui, que ela aqui, está vendo? A pessoa está aqui, ó, ela está vendo o acontecimento aqui, ó, né? Mas quem está vendo é ela aqui, aos olhos fechados. Ela está vendo com ó, o terceiro olho, a pineal, ó, o espírito aqui, vai lá e vê. Ok? Está claro aí a imagem, essa imagem aqui. Lógico que foi uma imagem feita já para a questão de estar no meio espírita, né? Como instrutiva. Então, ela é pontual, hein? Porque o texto está aqui, ó, a emancipação da alma se manifesta, às vezes, no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista. Então, a pessoa está acordada, naquela ali estava com os olhos fechados, então vamos ver onde que entra ali. Ó. Então, está aqui, ó, no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista, porque ela está enxergando por uma e está enxergando por aqui. Então, são dupla vista. Ó, dupla vista. Gravem também, né? Eu estou falando assim porque a gente vai dando aula já há quase aí alguns 20 anos, então a gente já vai perdendo a paciência. Olha aqui, ó, dupla vista, viu aqui? A outra vista daqui, entendeu? Olha, vocês estão tendo a chance de aprender mais energicamente, como diria falar os filósofos gregos, né? Eles falavam forte, vocês têm que ver como aquele pessoal falava, Sócrates, Platão, não tinha moleza não, mas vamos lá. É brincadeira, vocês sabem disso. Então, a segunda vista, que dá aos que possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir, além dos limites dos nossos sentidos. Por isso que vê pelas vistas e vê por aqui. Essa aí já está com 3 vistas, né? Que tem 1, 2, 3. Se for somar uma por uma aí, né? Vem, por assim dizer, através da vista ordinária, as duas, e como por uma espécie de miragem. Mas é aqui que está vendo, a imagem que está aqui é uma miragem, ok? No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz,
Ó, o estado físico do indivíduo é sensivelmente modificado. O olho tem algo de vago. Ele fita sem ver. É aquela olhada assim que a pessoa fala, meu Deus, o cara está virando os olhos. Fita sem ver. Toda a sua fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Ele fica meio que... Para quem desfruta de tal faculdade, ela parece tão natural como a de ver. Olha, aí a exceção aqui, ó, para quem desfruta de tal faculdade. Desfrutar, a pessoa já está ambientada com isso, já sabe o que acontece, vai que vai. Está desfrutando. Parece tão natural como a de ver. No início, quando a gente vê pessoas nesse estado, a pessoa está realmente assim, meia que olha para lá, olha para cá, fica olhando meio vago. Se ela for com e tiver um psiquiatra do lado, vai levar ela para lá e vai chamar o pessoal do hospital e camisa de força dela e leva embora. Roberto, Oi. qual a diferença dessa dupla vista com a evidência, como é evidente? Deixa eu que acho eu que vai talvez comentar aqui, mas acho que não vai falar, não. Mas eu só me lembro no finalzinho que eu falo para você, ok? A evidência, vamos lá, vamos tentar já aqui. A evidência está aqui. A evidência tem várias maneiras de se manifestar, não é uma só. Na evidência, nós vamos ver somente com esse olho ali. Ó. Vamos tentar chamar essa imagem aqui. Ó. Nós vamos ver com esse olho aqui, a evidência. Então, vai vendo que, às vezes, pode até confundir uma coisa com a outra. Mas só que nós vamos ver a evidência, nós vamos ver as coisas desse plano. E na que está o plano mais próximo nosso. Nosso plano está cheio de espíritos desencarnados. Tem um filme aí que estava até pouco tempo na Netflix, interessantíssimo, que é Um Espírito Atrás de Mim. Inclusive, é uma comédia. Anotem aí, ó, é um espírito atrás de mim. Eu não sei se vai estar lá, se tem. Eu sei que no YouTube tem, porque já me falaram, mas já falaram para mim, Roberto, só tem legendado, não tem dublado. Eu falei, ó, mas aí, né, já está de graça aí, né, já saiu dos catálogos dessas daí, então assista com legenda, pelo menos, né, se quiser ver. Então, o nome do filme é Um Espírito Atrás de Mim, é uma comédia. Então, lá vai demonstrar como é que acontece um choque anafilático que a pessoa tomou, passa a ter evidência, passa a ver o mundo dos espíritos. Porque a visão normal nós já temos através dos olhos. A visão do plano espiritual é através desse terceiro olho. Por isso que a gente vê, né? A gente vê os espíritos, esse plano, com os olhos fechados. Então, as pessoas falam, será que eu tenho evidência? Como é que pode ter um teste para fazer? Mas tem, fecha os olhos. Se você continuar vendo aquelas coisas que você estava vendo com os olhos abertos, quando você fechar os olhos e não ver nada, você não tem evidência. Né? Fechou os olhos, e parei de ver, não estou vendo nada. Então, você está sonhando, como a gente fala. Aí sim a gente vai usar aquela expressão, está sonhando acordado. Ou seja, você está pensando que está vendo, mas não está vendo nada. Isso chama-se indução de espíritos. Então, tem espíritos que vêm aqui na nossa orelha e você está vendo ali isso e aquilo, e a gente acredita no que eles estão falando. Diz que uma mentira contada mais de tantas vezes acaba sendo verdade. E os espíritos fazem isso demais conosco. Isso acontece com os espíritos, que às vezes a pessoa, os espíritos conhecendo a nós, eles falam assim, está lá uma pessoa. Não vamos analisar a questão do espírito, mas vamos lá analisar a questão da pessoa em si. A pessoa é feia, né? Na concepção, porque bonito é bonito, feio é feio, não tem jeito. Mas a pessoa olha para aquela lá que é feia, com todo respeito, parece mais um rascunho do mapa do inferno, né? E aí ela olha e fala, nossa, que coisa linda. Você olha e fala assim, como assim? Aquela menina, né? Parece tal uma artista. Você fala, meu Deus, eu tinha um oculista, não é possível. Aí você concorda, não, é mesmo, não tinha visto isso, não. Meu óculos está fora de grau, eu vou dar lá no oculista, vou reclamar porque eu não estou entendendo. Então, os espíritos vêm e nos fazem uma concepção disso. Então, isso não é evidência, chama-se influenciação espiritual.
Tá? Então, agora, quando nós fechamos os olhos, nós vamos ver o plano espiritual, tá? E não vamos ver também, fechando os olhos, como nós fazemos parte do campo físico e também desse plano extrafísico, ele também vai ver os encarnados e os desencarnados. Por isso que eu estou falando desse filme aí, que é muito bem, o filme não é espírita, e o autor teve uma intuição tremenda, porque, particularmente, eu não encontrei um erro naquele filme. Encontrei, não eu, mas várias pessoas, naquele filme Ghost, nós encontramos coisas, também não é espírita, mas tinha uns deslizes da concepção do autor. Mas nesse filme Espírito Atrás de Mim acertou em cheio. Né? Deu para entender aí, então, a evidência? Deu sim, a gente vê o plano, com a evidência, a gente vê o plano espiritual junto aqui com a gente, né? Isso, mas vai aparecer, vou dar por exemplo, vai aparecer que você está assim, a visão se alarga, que aí você passa até a ver as pessoas, mas passa a não ver, às vezes, vai misturar. Se você fixar as vistas, você vai ver uma coisa mais ampla, com mais profundidade, tá? Ou seja, a vista transpassa os obstáculos. Tá? Então, aí você vai enxergar uma coisa até interessante, que, às vezes, para a gente falar, não tem muita. Por isso que a gente, às vezes, fala, assim, meu espírito, isso, aquilo. É porque não tem um aparelho que a gente possa colocar para mostrar como é que direitinho. A gente pode tentar elucidar. Tá? Olha, então, está aqui. Ó, no momento em que o fenômeno, nossa senhora, o fenômeno da segunda vista se produz, agora vou acelerar, o estado físico do indivíduo é sensivelmente modificado. Aqui acho que eu já li, né? Tem algo vago, já li. Tá. Vamos aqui. Ó. Agora vamos, então, você vê que deu uma pincelada só. Por isso que eu falo, nós estudamos lá no Livro dos Espíritos, das segundas-feiras, nós estudamos lá 401 até essa aqui, ó, até a 455. Então, vocês veem que tem mais perguntas, tem a 450, 51, 52. Aí, aqui, pegou-se só o suprassumo do texto. Né? Que é aqui, ó, no momento desse fenômeno, o estado físico do indivíduo é sensivelmente modificado. O olho tem algo de vago, que aí vai ver aquela expressão que eu falei, aí, Adeluz, né? Ele fita sem ver. A pessoa, quando começa a ter mediunidade também, começa a aparecer, se a gente colocar assim essa expressão, a mediunidade, a pessoa começa, às vezes, a ficar meio esquisita, meio com medo, às vezes, dá um choque assim, a pessoa muda a expressão fisionômica, e aí vai indo. Tá? Mas aí é na questão da vidência, tá? Vamos dividir uma coisa com a outra. Separar, aliás. O êxtase. O êxtase agora é o suprassumo. O êxtase, que aí também essa palavra, para nós, tem um outro sentido, né? Muito coligado, às vezes, coligado com certas coisas meio sexuais, etc. Chegou ao clímax, o êxtase, né? Então, aí atrapalha um pouco o nosso entendimento. Então, bem claro aqui, o êxtase é um sonambulismo mais apurado. Opa, tem mais apurado que o sonambulismo? A alma do estático, aí a gente vai pensar que o espírito está parado. É o estado em êxtase, né? Então, a alma do estático, mas não é o cara parado, ele está em estado de êxtase. É ainda mais independente, questão 439. O êxtase é um tipo de sonambulismo na qual a alma visita os mundos ou dimensões superiores da vida. Quando se a pessoa chegar nesse estado de êxtase, se ele não tiver um controle muito bem, ele mata o corpo na Terra. Porque, dependendo dos lugares, e ele tendo uma moral elevada, tal, aquela coisa toda, ele vai entrar nesse estado de êxtase. Tá? Por isso que esse estado aqui já se reserva a determinados espíritos. Raramente o espírito aí com muita inferioridade, pensamentos aí meio extrovertidos, vai chegar nesse ponto. Então, esse êxtase aqui, porque ele vai até outros mundos, olha, e vai ver dimensões ou dimensões superiores. Mas ele vai lá em cima, visita o bem bom, aquela coisa bonita. Depois vai querer voltar? Não vai ter jeito, né? Não vai querer voltar, não. Olha aí, agora esse também é interessante, rapidão, olha, bicorporidade e transfiguração.
Ambas as modificações anímicas são definidas no Livro dos Médiuns. Está aqui embaixo, a questão 114. Como variedade do fenômeno das manifestações visuais. E, por mais maravilhoso que possam parecer à primeira vista, facilmente se reconhecerá que não estão fora dos fenômenos naturais. Não existe fenômeno. Jesus não curou quem não poderia, deveria, ou estaria já com plenitude de ser curado. Então, não existe milagre. Tudo que nós não conhecemos, que nem a questão se diz aqui, eu não sei se essa história é real, diz que o Anhanguera, aqui da Avenida Anhanguera, vocês sabem quem é lá o Bandeirante, que vocês vão lá ali naquela praça que tem na Goiás com a Anhanguera, parece, vocês vão lá ver lá o pessoa da... Não vou citar nome, porque o espírito dele vai ficar bravo comigo. Que está com uma bandeja e disse que aquilo lá era um líquido que pegava fogo. Então, aí ele chegou para os índios e falou assim para os índios, olha, como é tudo brasileiro, engenhoso, né? Português, essas coisas. Olha, ô Carapaz, vem cá, ou você me mostra onde está o caminho das joias, das pérolas, dessas coisas brilhantes aqui, ó, ou eu vou pôr fogo no rio, hein? Eu acabo com os peixes de vocês, vai morrer tudo assado. E aí os índios revelou para ele onde estavam as joias. Alguém conhece a história aqui ou não? Bárbara, Valdivino? Não, não conheço. Estudem a vida dele, que vocês vão ver o que eu falei, é exatamente o que aconteceu, tá? Vocês veem que... Vou estudar. Eu também não. Depois vocês passam ali, né? Depois vocês passam ali no cruzamento, vocês vão ver lá que na mão dele tem uma espécie de, assim, de uma bandejinha, um pratinho, né? Um prato, né? Uma baciazinha ali, que ele estava ali. O senhor fala o Bandeirantes? O senhor fala o Bandeirantes? Eu não vou falar o nome dele, que ele vai ficar bravo. Tá lá É um na Goiás, Bandeirante, tem um Bandeirante lá, é uma estalpa. Tem uma o estalpa. professor quer abandonar a aula aqui. Aham. Professor, vou ter que abandonar a aula aqui, que está na minha hora aqui da minha outra aula, estou na faculdade. Então vai lá. A Bárbara está na aula aí? Não, está pouquinho, falta pouco aqui agora, mas tudo bem, não tem problema não, Divino. Pode ir lá. Eu vou até acelerar, que eu estou passando do horário até demais aqui. Vamos lá. Mas vai lá, então, sem problema. A dona Bárbara Raíssa está na aula, professor? Oi? A dona Bárbara Raíssa está na aula ainda? Tá aqui a aula dela, que ela está aparecendo aqui como ainda estando presente. Tá? Ok. Tá aí, ó. Tá bom, deixa eu ir ali, então. Então vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falta pouquinho as lâminas aqui. Ó. A bicorporidade. Na bicorporidade, o encarnado desliga-se parcialmente do corpo físico. E, enquanto este permanece adormecido, olha, o Eurípides Barçanufo fazia muito isso. Ele, né, fazia o que? Bicorporidade. Ele ficava aqui na fazenda, paralisava, igual São Francisco de Pádua também fez. Tem muitas histórias sobre bicorporidade, que é o que vai estar aqui. Olha. Então, o espírito encarnado, né, por exemplo, o Eurípides Barçanufo, ficava meio que paralisado, não sim na palavra estático, mas sentava ou deitava, do jeito que quiser, e aí a alma dele saía e iria se fazer o quê? Uma bicorporidade, é como se ele tivesse duplicado. Então, vamos ali, ó. O encarnado desliga-se parcialmente do seu corpo físico e, enquanto este permanece adormecido em um local, como eu falei aí, o espírito se desloca no espaço, tornando-se visível em outra localidade, às vezes muito distante onde estava o seu corpo. A visibilidade pode ser rápida e fugaz, ou nítida e prolongada. Este tipo de emancipação da alma é muito comum quando se aproxima a hora da desencarnação. O espírito sente a necessidade de ir de encontro aos entes queridos para despedir-se. Vai ter inúmeras cenas aí que vocês for lembrando. A pessoa está lá no hospital, morre, não morre, vão colocar assim, está lá. Então, o São Francisco de Pádua, Santo Antônio de Pádua, aliás, perdão, quando ele aconteceu, ele estava dando aula. Eu acho que ele estava na França, dando uma aula. E aí, o pai dele ia ser julgado em Portugal, e aí ele para a aula, avisa aos alunos para permanecer
quietos, que ele teria que fazer uma mentalização, alguma coisa assim. Ele falou, explicou lá para os espíritos que ele ia se concentrar em alguma coisa para eles manter o silêncio e tal. E os alunos, naquela época, se mantinham. E ele foi defender, porque ele também tinha estudado direito, ele foi defender o pai e libertou o pai, que ia ser queimado. Essa é uma história que está aí, porque várias pessoas o viram lá naquela cidade e falaram, olha, como é que depois pessoas que viram lá o jornal da época, como é que você podia estar lá se eu estava aqui? Estude esse caso, que ele é real, não é invenção espírita. Vamos ir daqui agora, está aqui o exemplo que eu dei, Eurípides Barçanufo. Então, aqui, ó, entre nós no Brasil, estamos terminando, são notáveis as histórias de bicorporidade do estimado espírita e educador mineiro Eurípides Barçanufo. Morreu com 38 anos, aí, que, ao sair do corpo, tornava-se tangível a outros encarnados, para auxiliá-los em suas múltiplas necessidades. Ele fazia parto. Em geral, as pessoas assistidas desconheciam o fato de que se tratava da visita de um espírito encarnado, materializado, cujo corpo físico encontrava-se adormecido no leito de sua casa, em Sacramento, cidade onde Eurípides residia. Ok? Então, está aqui também, aqui no caso que eu estava falando, olha, bem notado aqui, ó, o Chico aqui, apoiando o cotovelo, a mão, e vamos embora. Já citei aí, aqui está aqui uma alusão, talvez, ao espírito Emmanuel, que também tem uma coisa engraçada, sempre colocam o espírito nessas ilustrações, por questões até de imagem, colocam o espírito sempre atrás do médium. Olha, o espírito pode estar em cima, pode estar do lado, que nem a Joana de Ângeles falou uma vez, o Divaldo falou que as mulheres ficavam atrás, Aí a Joana de Ângeles estava presente e falou assim, ô, Divaldo, atrás, em cima, do lado, que história é essa, rapaz? Ela deu uma cutucada no Chico. O Divaldo falou, meu, vai com isso, você está falando de que o pessoal fala, Bom, o desdobramento espiritual leve, isto é, sem tangibilidade, ocorre com relativa frequência nas reuniões mediúnicas usuais na casa espírita, sobretudo entre os médiuns videntes e os psicofônicos. É um desdobramento leve. Olha aí o Divaldo recebendo o Bezerra de Menezes, está vendo? Ele dá um desdobramento, a emancipação da alma, é leve, pouquinha coisa. Isto é, sem tangibilidade. Porque aí o espírito vai estar ali falando, e estar presente. Então, aí, completando, às vezes o encarnado se desloca até o local onde um acontecimento está ocorrendo ou se posiciona ao lado do espírito comunicante. Olha, ao lado, fornecendo mais tarde detalhes do que percebeu no ambiente espiritual da reunião ou fora dessa. Isso é que acontece. A Delusa está aí, Delusa, está vendo aqui? Isso aqui é a questão do espírito, essas questões, está vendo? Aqui está falando dos médiuns videntes. Então, o médium vidente, às vezes, também faz isso numa sessão mediúnica, se afasta e vai ter um contato visual amplo maior. Tá? Acontecia muito também, aconteceu, o Divaldo fazia o seguinte, faz ele, inclusive, Divaldo sentava, emancipava e ia conversar com os outros espíritos. E os espíritos utilizavam o corpo dele, a psicografia dele, a tal ponto que um espírito escrevia por uma mão e outro espírito escrevia para a outra mão dele. Terminada a sessão, nós tínhamos, no mesmo prazo, 2 psicografias de espíritos diferentes, e que terminava, o Divaldo voltava, e depois o próprio Divaldo já falou que, quando ele voltava, às vezes, não lembrava de nada, porque ele estava em outra reunião, como é que ele vai lembrar o que escreveu? Então, está aqui, olha, entre outras situações mais comuns, o encarnado sai do corpo e assiste a uma projeção de acontecimentos ou fatos transmitidos em uma tela muito semelhante à utilizada nas projeções de multimídia ou de cinema.
Esta última possibilidade se revela importante para melhor compreender o sofrimento do espírito comunicante e auxiliá-lo adequadamente ao acompanhar ações cometidas por ele no passado e que agora se refletem no presente. São chamadas telas mentais. Que aí também precisaria dar uma aprofundada, né, nessas coisas que chamam-se telas mentais, que a gente faz e a gente chega para o espírito, você está vendo lá? Parece que lá no fundo lá da sua fazenda tem isso, aquilo, lá parece que quebrou uma ponte lá, né? E o espírito vai, nós falamos isso, ele vai concordar, ele vai ver, e nós estamos vendo aquela ponte, ok? Nós estamos lendo os pensamentos do espírito e estamos tendo uma forma de pensamento. Está aí o Divaldo incorporando aí o Bezerra, e está aqui, na transfiguração acontece um fenômeno inusitado e muito raro. Consiste numa mudança de aspecto de um corpo vivo. Está aí o livro dos médiuns. Em outras palavras, a aparência e a expressão fisionômica do encarnado mudam repentinamente, adquirindo outras características. Pelo amor de Deus, tem pessoas que falam, mas o Divaldo estava aparecendo... Está aparecendo o doutor Bezerra de Menezes. Eu falo, só se for branco dos olhos. Né? Vamos parar de querer valorizar, né? Tem as coisas que o espírito é louco, né? Então, está aí, ó. Em outras palavras, a aparência e a expressão fisionômica do encarnado mudam repentinamente, adquirindo outras características. Por exemplo, um ocidente típico pode... Não, aqui acho que é acidente, né? Por exemplo, um acidente típico pode, sob o efeito da transfiguração, apresentar-se com a aparência de um... não, então está certo. De um ocidental, por exemplo, um ocidental típico, né? Lógico, residente lá no Ocidente, pode, sob o efeito da transfiguração, apresentar-se com uma aparência de um oriental. Olha, a palavra é aparência, né? Não é totalmente. Olha aí a cara aqui, do Divaldo aqui, olha. Ele muda, inclusive aqui ele até arqueia, né? Para segurar as duas mãos dele aqui, olha, tamanho é o afastamento que ele está segurando nessas. Para quem já viu, assim, bem próximo a essas questões do Divaldo aqui, ele põe as mãos para segurar o peso do corpo e ainda assim o corpo vai para frente, ele trava a coluna. Talvez é por isso que ele tem problema de coluna. Então, está aqui, ó. Bom, ou um jovem pode modificar a expressão fisionômica e corporal, assemelhando-se a um idoso, mas aí já é um caso excepcional. O melhor e maior exemplo de transfiguração, olha o exemplo aí, ó, é a transfiguração de que temos notícia, foi a de Jesus, né? Ocorrida no Monte Tabor, na qual o rosto e as vestes do Senhor resplandeceram como o sol. Este fenômeno foi amplamente anunciado por Mateus 17, 1 a 9, e Marcos 9, 2 a 8, e assim por diante, aqui para a gente, né, adiantar. Estamos aqui em São Francisco de Assis, novamente aqui nós temos Chico Xavier, né? E encerrando, porque nós estamos aí vazando a hora mesmo, estamos aí de novo com essa imagem de Jesus tal qual iniciamos, né? Bom, peço desculpa aí, mas nós começamos um pouquinho a coisa atrasada, né? E também acho que a aula de hoje realmente foi... Eu vejo dessa maneira, né? Porque para mim foi dignificante ter a chance de estudar e passar um pouquinho, né? Poderia passar mais nesses detalhes, porque se fosse só para mim ler as lâminas e não acrescentar nada, eu acho que vocês leriam em casa. Os exemplos sempre ficam por conta do facilitador, que tenta, de algumas maneiras, impondo, colocando os conhecimentos que ele tem de outros livros, de outros estudos, de palestras, e a gente vai colocando, sempre embasada na doutrina. Tá? Por isso que eu falei antes, Wagner Borges. Gosta de ler Wagner Borges? Tudo bem. Gosta de ler Zíbia Gasparetto? Tudo bem. A Zíbia Gasparetto, quando começou, era espírita. Os primeiros livros dela era Um Lúcio. Depois ela mudou de Lúcio. Mas tem tanto espírito que faz psicografia com o nome Lúcio. O André Luiz Ruiz esteve aqui, eu fiquei com ele, tal, aquela coisa toda, e o espírito que psicografa com ele é Lúcio. Eu perguntei para ele, André, deixa eu uma pergunta. Esse Lúcio é o mesmo da Zíbia? Ele falou, não sei.
Ele se apresentou a mim e disse que o nome dele era Lúcio. Para mim, Lúcio, o meu, André, não importa. Importa é o conteúdo da mensagem. Eu falei, cara, mas também não precisa pisar, né? Poxa, você está acabando com o meu perispírito agora. Aí você pisou assim, deu uma cutucada, né? Então, tá bom, legal. Né? Então, eu falei para ela, calma aí, meu filho, vamos devagar aí. Mas então tá cheio. Tem uma Mônica também, que escreve com Lúcio, assim, está cheio de Lúcio. Mas o Lúcio, que eu me refiro, era o estilo, né, digital do Lúcio das primeiras obras da Zíbia. Os demais, não é. Falo de carteirinha, porque há uma escrita. Se eu escrever e vocês fizerem análise da minha escrita, ou até pela minha fala, se eu gravar a minha voz e vou deixar e só mudar um pouco o timbre, e vocês prestarem atenção na maneira de eu estar falando, vocês vão falar, isso aqui é o Roberto está falando disfarçado. É ele. Certeza, eu deixo a digital. Né? Falo um pouquinho, brinco, tal. Agora, se eu falar sempre sério, você não vai, isso não é o Roberto, não. Ou se é o Roberto, está doente. Ai, ai. Então, vamos lá agora partir para a nossa prece. Alguma dúvida aí, Bárbara? Roberto, foi muito boa a aula hoje. Estou conseguindo, sim, saber esclarecer melhor as coisas. Muito obrigada. Bárbara, como eu coloquei, sinta-se à vontade. Nós temos a questão hoje maravilhosa da tecnologia, que é o WhatsApp. Às vezes, para ficar escrevendo, demora mais. Né? Eu já falei até para a Delusa também agora está rápida no gatilho. Peguem o áudio, naquele botãozinho, você sabe, vai lá, aperta e manda uma mensagem de áudio para mim, que dá para explicar um pouco mais, dá para dar ênfase na pergunta e a gente vai respondendo o mais rápido possível para que a gente possa auxiliar vocês, tá ok? Então, às vezes, não precisa nem fazer pergunta aqui agora mesmo, porque eu já estourei tudo quanto é horário. Obrigada. A espiritualidade está aqui assim. Vamos logo, meu filho. Vamos, porque você não quer descansar. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez essa oportunidade que os bons espíritos trouxeram até nós. E eu me sinto honrado por essa intuição, por essas telas mentais que eles foram me colocando à frente para ampliar os ensinamentos. São tantas coisas que acontecem nesse momento. Para quem está com a responsabilidade de passar, eu me sinto honrado por esse momento e agradeço por tudo e por todos os espíritos que aqui estão presentes, aqui e nos lares de vocês. Então, eu rogo, em nome de todos, que todos os espíritos que estiverem na nossa casa, esses benfeitores, que possam nos assistir antes dos nossos sonos, do nosso descanso, e que não nos deixe cair nas tentações das quais levamos para a hora de dormir. Vamos aprender a dormir, vamos aprender a descansar a alma. Vamos, antes de dormir, fazer uma boa prece e pôr um ponto final nos acontecimentos do dia de hoje. Vamos nos preparar para o dia de amanhã. Vamos ficar descansados, relaxados, para que possamos, durante o sono, ir para bons lugares, para as escolas, continuar os estudos, seja ele de qualquer segmento, para que possamos, quando regressarmos na manhã, estarmos descansados, mente disposta a sempre dar continuidade à proposta que o nosso Pai nos deixou. E, principalmente, quanto à questão do amai-vos uns aos outros. Muito obrigado à espiritualidade, a vocês presentes, encarnados e desencarnados. Muita paz. Que assim seja. Bom, vamos lá. Terminado mais um dia. Gostaria de ficar com vocês até amanhã, mas vai fazer frio e aqui já está começando a ficar frio. Então, eu vou correr para debaixo da coberta já. Vou tomar outro chafé aqui, vou tomar meu chafezinho, né? É o cabloco, que é o Eita Cafezinho Bom. Vocês nunca, às vezes, não vão conhecer essa musiquinha do propaganda do caboclo, que é o café, né? Não é o caboclo, não, isso aí é o cafezinho. E vamos pedir que realmente nós tenhamos uma boa noite de descanso. E aqueles que não jantaram, boa janta. Né? Então, tá bom, então. Até a semana que vem. Tchau, tchau.
Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.